Como ser sal da terra e luz do mundo num ambiente tão agitado pelas divergências? Enquanto a sociedade coloca toda a sua esperança de um mundo melhor na ação política, o cristão olha para um horizonte maior. Qual o nosso papel como cristãos neste meio? Onde você coloca a sua esperança? Um curso simples que busca chamar a atenção sobre as possibilidades da ação política dos leigos no mundo. Curso online O Cristão e a Política. Saiba mais em Vídeo com Shalom. Liturgia da Palavra. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos no espelho confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem essas três coisas: fé, esperança e caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com que hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças. Se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentação e não chorastes. Pois vejo João Batista que não comia nem bebia vinho e vós dissestes: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós hoje celebramos a memória de dois mártires do comecinho da igreja, que foram capazes de derramar o próprio sangue por amor a Deus. Mas o Senhor, e por isso a liturgia de hoje é muito sugestiva. A leitura da carta aos Coríntios, que é o hino à caridade, pode iluminar bastante a nossa percepção do que o Senhor tem a falar para nós hoje nessa liturgia. Mas eu queria partir de uma palavra que nós vemos na primeira leitura e na segunda leitura, de um tipo de gente
que nós vemos na leitura primeira e na segunda, as crianças. Diz aqui na carta aos Coríntios, São Paulo diz: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança e raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio da criança. E no Evangelho o Senhor fala que o povo, esse povo de coração duro, são como crianças que falam aos seus colegas: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não chorastes. Geralmente na palavra de Deus, as crianças são elogiadas, e até o Senhor diz várias vezes que nós devemos ser como as crianças, né? Mas hoje aqui as crianças não são colocadas numa perspectiva muito positiva. E o principal elemento que marca aqui essas crianças, que são um pouco criticadas no Evangelho, é justamente a teimosia, a indiferença e a dureza em persistir naquilo que querem, como que crianças mimadas, aquelas que a gente diz é assim e não adianta, e não mudam, e a gente fala 10 vezes e é a mesma coisa. E essa é a crítica do Evangelho de hoje, porque o Senhor manifesta o seu amor para nós, Ele vai manifestando as ações na nossa vida para que nós possamos nos converter, e aquilo que nós pedimos: Senhor, me converte, Senhor, muda meu coração, Senhor, transforma a minha vida. Aí o Senhor oferece, primeiro João Batista, oferece um estilo, oferece às vezes momentos de grande dor na nossa vida, por exemplo, oferece momentos de provação, oferece às vezes, na sua providência, Ele permite que nós vivamos um tempo como nós estamos vivendo agora, de pandemia. Para quê? Para que nós nos convertamos. E a gente diz: Deus não me ama, como é que pode? Faz uma coisa dessa, manda isso para mim. Em outros momentos Ele manda a bonança, Ele manda as graças, Ele manda te dar um emprego melhor, te dá não sei o quê, e a tua vida vai ascendendo. E o que a gente faz? A gente esquece de Deus. Por que não? Porque depois eu penso nele, eu vou pensar primeiro nas coisas que eu tenho que resolver, porque são muitas. Uma dureza de coração que não adianta o que Deus faça. Ele pode cantar louvores ou Ele pode entoar lamentações. O nosso coração permanece endurecido. As crianças ainda, elas estão em processo de aprendizado, e por isso precisam de muitas intervenções divinas. Mas o que é deixar essa postura de criança, no sentido negativo, e tomar a postura dos adultos, daquele homem de Deus, homem de pé? É viver o que São Paulo fala hoje nesse hino à caridade. Quando tudo passa, quando tudo passar, quando todas essas coisas passarem, os momentos mais prazerosos e os mais difíceis da vida, quando se passarem as situações, tudo nessa vida que a gente vai vivendo e sofrendo e se alegrando, quando tudo passar, o que precisa ter ficado como marca de tudo é a caridade. Não mais a vivência, a maturidade não significa cumprir muitos mandamentos. A maturidade da cristã não significa a gente fazer um bocado de coisa, não significa só evitar o pecado, ou só ter muitos dons, ou até simplesmente dar o meu corpo às chamas, como diz São Paulo. A maturidade cristã, a maturidade que nós queremos ter, é a maturidade dos filhos que já foram crianças e agora, como adultos, não precisam mais ser obrigados a nada. Escolhem livremente o que é bom, o que é belo e o que é justo. Enquanto crianças, alguém precisa nos dizer: faz aqui, e felizes aqueles que obedecem. A palavra de Deus nos diz: façamos assim e façamos assim. E felizes somos nós que obedecemos. Mas quando nós formos adultos na fé, nós não precisaremos mais nem disso para nos dizer o que nós precisamos fazer, porque nós já sabemos, e não precisaremos mais de outras coisas para nos obrigar a fazer, porque seremos livres para amar, para viver a caridade, que é o que São Paulo diz hoje para nós. Que o Senhor nos ajude nessa Eucaristia, queridos irmãos, a viver como esses santos mártires que hoje nós celebramos. Quem tiver a oportunidade de ler hoje
a leitura da patrística, do ofício das leituras, tem lá a ata de martírio de São Cipriano. Uma coisa esplêndida. Uma liberdade enorme. Conta lá justamente o diálogo dele com o seu algoz, e o algoz que tenta dissuadi-lo de dizer que é cristão, e São Cipriano não volta atrás. Quem o obrigou a fazer isso? Ninguém. Quem foi que disse que ele tinha que fazer, porque senão ele seria condenado? Ninguém. Ele escolheu livremente a caridade. Isso foi levado em conta, isso tornou ele um grande santo, que tornou ele esse homem que nós hoje admiramos e que fecundou o começo da igreja, do qual nós precisamos agradecer, porque foi graças a esses sangues derramados por amor a Deus que hoje nós estamos aqui. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.